Vamos abrir nossas Bíblias para Gálatas. Capítulo 2. Nas últimas semanas estávamos vendo versículos 1 a 10. Hoje vamos passar para versículos 11 até o fim do capítulo. Então, 11 a 21, Gálatas 2. E então nós vamos fazer essa leitura, começando com o versículo 11. Gálatas 2, 11. Gálatas 2, 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem, diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois, se nós procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Pai, obrigado mais uma vez pelo privilégio de estar aqui para abrir a tua palavra. Pai, nos dirige no nosso estudo, na leitura da tua palavra, na explicação, e nos dá entendimento. Esteja com nossos irmãos que hoje à noite não podem vir. Espero que a maior parte estão assistindo pelo live hoje. Obrigado por cada qualquer pessoa assistindo também, Pai. Nos dirige ao nome de Cristo Jesus. Nós oramos. Amém. Então, nosso título é Paulo, o vigilante da liberdade da graça de Deus. E é isso que estamos nessas últimas semanas vendo aqui em capítulo 2 da Epístola aos Gálatas. Temos um ditado em inglês que remonta ao início dos anos 1800. E o ditado é esse: eterna vigilância é o preço da liberdade. Eterna vigilância
é o preço da liberdade. Seu significado é válido hoje. Não apenas no âmbito do político, mas ainda mais no âmbito do espiritual. Paulo arriscou sua vida para levar o evangelho da graça de Deus para as regiões além da terra prometida. E ele não estava disposto a que o inimigo roubasse dele ou das igrejas que ele havia começado de sua liberdade em Cristo. Foi esta vigilância espiritual que levou Paulo a outro encontro dramático. Lembra? Semana passada estávamos vendo aquele encontro na igreja em Jerusalém. Desta vez será com o próprio apóstolo Pedro. Não somente com ele, mas também com um grande amigo de Paulo, Barnabé. E alguns amigos de Tiago, o irmão de Jesus, que provavelmente era o pastor da igreja em Jerusalém. E este encontro, vamos ver, que está em 3 partes. Veremos apenas a primeira parte hoje. Então, vamos ler novamente versículos 1, 11, 12 e 13 para pegar essa parte. 11, 12 e 13. E nós lemos: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Então veremos hoje à noite a recaída de Pedro. Aparentemente, algum tempo depois daquela importante assembleia descrita em Atos 15, e nós não tem jeito para calcular quanto tempo tinha passado. Um tempo. Talvez 1 ano, 2, 3 anos. 1 ano só. Não sabemos. Mas sabemos uma coisa. Pedro viajou, desceu de Jerusalém e chegou em Antioquia. A primeira coisa a notar é a liberdade de Pedro naquele tempo. Ele desfrutou da comunhão com todos os crentes, judeus e gentios, que estavam lá na igreja. Chegando Pedro a Antioquia, ele me resistia na cara porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles. Lembra em Atos 11, versículos 1 a 3, outra semana nós lemos nesse capítulo 11, versículos 1 a 3, Atos 11, versículos 1 a 3, Pedro tinha que explicar sua conduta depois que ele encontrou, ou depois que um grupo de homens chegaram na casa onde ele estava hospedado na cidade de Jope. E lembra, ele teve aquela visão, né? E depois da visão,
Deus, o Espírito Santo, mandou ir com esses homens. Então ele foi para a casa do centurião Cornélio. Então, em capítulo 11, nós lemos que ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. E estes da circuncisão estavam dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. E lendo esse capítulo, versículo 4 diz: mas Paulo começou a fazer-lhes uma exposição por ordem e contou tudo o que aconteceu. Pedro. Falei, Paulo, Pedro. Nós não vamos entrar nisso, mas Pedro foi acusado de comer com os gentios para dar a entender que ele havia comido comida impura enquanto estava na casa do centurião Cornélio. Mas para Pedro, comer com os gentios significava aceitá-los, colocar judeus e gentios no mesmo nível de uma família em Cristo. Criado como um judeu devoto, Pedro teve dificuldade em aprender essa lição. Jesus havia ensinado enquanto estava com Pedro antes da crucificação. Se tivesse tempo, podíamos ir para Mateus capítulo 15 e ler versículos 1 a 20. A discussão naquele tempo era sobre as tradições dos anciãos em oposição aos mandamentos de Deus. E muitas vezes nós podemos ficar confusos com a linguagem aqui, porque de vez em quando, mesmo os crentes confundem tradição dos homens com os mandamentos de Deus. O Espírito Santo voltou a enfatizá-lo quando enviou Pedro à casa de Cornélio, o centurião romano. E podemos ler isso em capítulo 10 de Atos. Além disso, a verdade havia sido aceita e aprovada pela Assembleia da Igreja em Jerusalém com os líderes da Igreja, em Atos 15. Pedro tinha sido uma das principais testemunhas naquela época. O gentil pode ser salvo, não precisa ser circuncidado. Mas antes de nós criticar Pedro, isso é muito fácil, né? Talvez seja melhor examinarmos nossas próprias Bíblias para ver quantas doutrinas bíblicas e familiares estamos realmente obedecendo. E quanta ênfase estamos colocando em certas tradições que nem constam na Bíblia. Ao examinar a história da igreja, a pessoa vê que mesmo com uma Bíblia completa, como nós temos hoje em dia, os crentes ao longo dos anos têm sido lentos em acreditar e praticar todas as verdades da fé cristã bíblica. Quando pensamos nas perseguições e discriminações praticadas em nome de Cristo, sentimos envergonhados. Uma coisa é defendermos uma doutrina em uma reunião da igreja, outra coisa é colocá-la em prática na vida cotidiana. Acho que podemos dizer que a liberdade de Pedro
nesse relato aqui em Gálatas, a liberdade de Pedro foi ameaçada por seu próprio medo. Enquanto ele estava em Antioquia, repartindo comunhão com judeus e gentios que estavam lá, a igreja foi visitada por alguns outros vindos de Jerusalém e aparentemente associados de Tiago. Você deve lembrar que Tiago era um judeu estrito, embora fosse um crente seguidor de Cristo também. E lembra, foi ele que ajudou a igreja a chegar a uma conclusão do assunto. Ele também pode ter sido o pastor principal da igreja de Jerusalém. Paulo não sugere que Tiago enviou esses homens para investigar Pedro ou qualquer outro crente lá, ou mesmo que eles eram oficiais da igreja de Jerusalém. Só menciona que chegaram. Porque eram da circuncisão. Em Atos capítulo 15, versículos 1 versículo 1, e podemos também ler versículo 5, diz aqui: então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos. E agora lembra, isso ocorreu, o que nós estamos lendo aqui, ocorreu antes daquela assembleia. Nós estamos falando acerca de circunstâncias depois da assembleia, novamente ocorrendo em Antioquia. Então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Agora nós sabemos que com aquela assembleia em Jerusalém foi tudo resolvido, não era necessário, porque Cristo salva gentil como ele é e judeu como ele é. Naquele tempo, esses homens queriam levar a igreja de Antioquia ao legalismo religioso. Agora passou pelo menos um ano, mais tempo além disso, e chegou outros com o mesmo propósito. Agora vamos voltar para um tempo antes de tudo isso, quando Pedro encontrou Cornélio. Depois da sua experiência com o centurião Cornélio, e encontramos isso em Atos 10, Pedro, lembra, foi acusado de transgredir, em outras palavras, a tradição dos anciãos, mas ele se defendeu habilmente. E isso podemos ver também em capítulo 11. Mas agora, um bom tempo depois, ele ficou com medo. Pedro não teve medo de obedecer quando o Espírito Santo enviou à casa de Cornélio. Nem teve medo de dar seu testemunho na conferência
em Jerusalém. Mas agora, estando em Antioquia e com a chegada de alguns membros da oposição, Pedro perdeu a coragem. Nós temos um versículo muito interessante que podemos achar em Provérbios. É um provérbio. Provérbios capítulo 29. E esse encaixa bem. Provérbios 29, versículo 25. Diz: o temor do homem armará laços. É isso que aconteceu com Pedro. E ele esqueceu, não dava. E muitas vezes nós também esquecemos ler o resto do versículo. Mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Como podemos explicar esse medo? Por um lado, sabemos que Pedro era um homem impulsivo. Ele podia mostrar incrível fé e coragem em um minuto e falhar completamente no minuto seguinte. Lembra? Ele viu Jesus andando nas águas durante uma tempestade, pediu chegar perante Cristo. E Cristo disse: vem cá. Ele saiu do barco e foi andando. Ele andou sobre as ondas na tempestade para ir até Jesus. Mas então, vendo a altura das ondas e sentindo talvez a força do vento, ficou com medo, começou a afundar. Outra ocasião, ele se gabou no cenáculo de que morreria voluntariamente com Jesus. Isso ocorreu naquela noite da Páscoa. Morreria com Cristo. E depois, poucas horas depois, negou seu Senhor 3 vezes. Pedro, no livro de Atos, é certamente mais consistente da sua vida do que nos 4 evangelhos. Mas ele não era perfeito. Nem somos nós. Como é que nós teríamos agido se estivéssemos naquela igreja? Lembra, naquela igreja tinha judeus e gentios. Você, sendo gentil, ficaria muito ofendido quando Pedro fez o que fez? Iria soltar muita palavra forte contra ele? Ou pensa do judeu lá? O medo de Pedro levou à queda de Pedro. Ele deixou de desfrutar e participar da comunhão com os crentes gentios e separou-se deles. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Há 2 tragédias na recaída de Pedro.
Primeiro, fez dele um hipócrita. Versículo 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. O que quer dizer dissimulação? Hipocrisia. É o significado de dissimulação. Pedro fingiu que suas ações eram motivadas pela fidelidade, quando na verdade eram motivados pelo medo. Como é fácil usar a doutrina bíblica para encobrir nossa desobediência? A segunda tragédia é que Pedro desencaminhou outros com ele. Até Barnabé estava envolvido. Lembramos que Barnabé tinha sido com os líderes espirituais da igreja na Antioquia. Lembra em Atos 11? E do que nós vimos semana passada, nos versículos 1 a 10. E tudo que estávamos ensinando ou vendo nas últimas 3 semanas. Então, sua obediência, quer dizer, a obediência ou desobediência de Barnabé teria uma tremenda influência sobre os outros nas igrejas. Barnabé era uma pessoa influente, conhecido. Pedro era também pessoa influente, mas ele não era bem conhecido, morava em Judeia. Lembra? Estamos vários dias de viagem, estamos em Antioquia. Suponho que Pedro e Barnabé tivessem vencido e levado a igreja ao legalismo. Quais podem ter sido os resultados? Teria Antioquia continuado a ser a grande igreja missionária que enviou Paulo e Barnabé? E também Paulo e Silas? Atos 13. Teriam eles, em vez disso, enviado os missionários do partido da circuncisão e capturado, dividido ou destruído as igrejas que Paulo já havia fundado? Você pode ver que esse problema não era uma questão de personalidade ou partido. Era uma questão da verdade do Evangelho, da verdade. E Paulo estava preparado para lutar. Semana que vem, nós veremos versículos 14. Veremos a repreensão de Paulo. E, mais uma vez, eu quero pedir que vocês leiam Atos 15. E seria bom voltar para o capítulo 10 e ler 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então aqui termina nosso tempo virtual.